Oi, meus amores. Eu desejo já a vocês um Feliz Natal, um próspero ano novo, cheio de bênçãos, cheio de saúde, de realizações, de prosperidade. Eu já peço que vocês se inscrevam aqui no canal, que vocês vão me ajudar muito, 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 muito. Então se inscreve. E eu quero dizer aqui, né, dos melhores e piores livros que eu li em 2025. Eu gostei muito do livro As Vantagens de Ser Invisível. A primeira vez que eu li foi em 2025. Eu vi muitas pessoas falando desse livro. Resolvi dar uma chance. E simplesmente eu não me arrependi nem um pouco. É muito bom o livro. Ele escreve tipo cartas, sabe, ele escreve pra um amigo dele, com amor, Charlie, né? Só que, assim, ele fala do que acontece na vida dele, de várias situações. E, sério, é muito bacana, é muito bom. Eu gostei muito mesmo. O outro livro, assim, que foi um dos melhores que eu li esse ano foi o livro A Morte de Ivan Ilitch, do autor russo Tolstói. Eu gosto muito de literatura russa, acho que vocês já sabem. Se não sabem, agora vocês já sabem. Eu gostei muito desse livro dele, A Morte de Ivan Ilitch. É um livro que faz a gente refletir de como é que a gente está vivendo. A gente está vivendo para agradar a gente, o que a gente gosta, o que a gente quer fazer, ou a gente está vivendo para agradar pessoas que muitas das vezes não estão nem aí para ti, né? Então, o livro retrata que ele morreu e, tipo, as pessoas não estavam nem aí pra ele, sabe? Porque ele, ele viveu a vida dele só pra agradar as pessoas, sabe? E não, ele casou por conveniência, ele trabalhava num local que ele não gostava. Então, é um livro de refletir, sabe? De como é que a gente tá vivendo, se a gente tá vivendo pra agradar a gente, fazendo o que a gente gosta, o que a gente ama, ou só para as pessoas, sabe? Então, é uma indicação excelente se você quer. Ele é um livro que é bem rápido de ler, eu li ele em um dia, se eu não me engano. Mas é uma leitura, assim, muito proveitosa. Eu gostei muito também do outro livro dele, que é De Quanta Terra Precisa um Homem. Esse livro, ele é sensacional e é sobre o amor, fala muito sobre o amor, sabe? Ele conta um homem que ele estava precisando trabalhar para ajudar a família, né? E no caminho ele encontra um rapaz, tipo um mendigo, sabe? E ele viu o rapaz, a primeira vez que ele viu, o rapaz estava com uma cara de tipo de... Ele viu o rapaz com mau olhos, tipo, olha esse bêbado, olha, entendeu? E daí ele olhou de novo e sentiu amor pelo homem, sabe? Então, ele ajudou aquele homem. Ele deu um casaco pra ele, convidou ele pra casa dele pra comer na casa dele. Mesmo ele não tendo tanto, né? Ele quis ajudá-lo. E ele precisava vender alguma coisa pra ele ganhar o dinheiro pra comprar negócio pra família dele. E ele não vendeu, parece. Ele pegou um dinheiro. O que ele fez com o dinheiro? Ele comprou cachaça e bebeu. E vodka, né? Vocês sabem que os russos gostam de vodka. E ele fez isso, comprou vodka e levou o rapaz pra casa dele. E chegando lá, a mulher dele não gostou muito de ele ter levado esse homem pra lá. Ela ficou chateada e brigou e tal. Depois de ela ficar chateada, ela repensou e ela deu comida pro homem. Ela tinha preparado já o jantar, ela deu comida pro homem. Ele se alimentou e tá. Aquele rapaz que eles ajudaram, ele ficou feliz. A mulher, depois de ter ficado chateada, ela quis ajudar ele, né? Então ela ajudou ele. E após toda essa situação, ele ajudou ele lá. Ele é sapateiro. E ele
trabalhou para ele, começou a trabalhar para ele. Ele ensinou como é que ele tinha que fazer os sapatos rapidamente, prontamente. Ele fez os sapatos. Então, ele aprendeu muito rápido. Daí, um homem muito rico mesmo, ele foi lá na casa do carpinteiro, né? Querendo fazer uma bota de couro, com um couro que ele levou de bastante qualidade, um couro de muito caro. Então ele falou que quanto seria. Daí ele falou que ia fazer a bota, né? Então ele falou que iria fazer a bota, o couro muito bom. Ele chegou lá, esse homem era todo arrogante. Daí tá, saiu de lá e foi fazer, e eles fizeram a bota. E logo quando ele voltou, o rapaz que foi fazer a bota dele, ele não fez, ele fez tipo umas sandálias, sabe? E daí o ajudante o homem que trabalhava para esse homem bem rico, ele voltou lá e disse que ele não precisava mais de uma bota, que ele tinha morrido e precisaria de sandálias. Então, ele fez a sandália, o rapaz, e ele levou as sandálias, ele tinha morrido, né? E daí, depois disso, outra situação aconteceu. Chegou uma mulher com 2 crianças lá, e essa mulher, ela precisava de roupa para as crianças. Daí, ela precisava de roupas, precisava de sapatos para as crianças. E daí ela falou, uma era deficiente, né? E aí o rapaz perguntou, mas por que essa criança ela é assim? Aí ela explicou, é porque quando ela era criança, quando elas eram bem recém-nascidas, a mãe morreu. E ela caiu por cima de uma e ela ficou assim. Aí ela explicou, né, E aí, tá, o rapaz, ouvindo isso, ele sorriu. E a moral da história é que tudo que se precisa é o amor pelas pessoas. Quando aquele homem viu aquele rapaz bêbado lá e ficou com uma cara ruim, o homem, que na verdade não era um homem, era um anjo, ele disse para eles que ele viu raiva nele, que ele viu a morte. E depois que ele viu ele de forma diferente, que ele tratou ele bem, ele viu a vida, que é o amor. Então ele sentiu compaixão, ele sentiu amor por eles. E aí ele sorriu, né? E voltando ainda à história das crianças, aquele rapaz que eles acolheram, na verdade, era um anjo. Ele era um anjo. E a mãe das crianças tinha morrido. E ela fez uma oração assim. Ela caiu por cima das crianças. Ela fez uma oração. Não me deixa. Ela viu o anjo lá, né? Que Deus falou pra ele buscar ela, que ela tinha morrido. Aí ela fez uma oração que era pra ela viver só pra ajudar as crianças. E o anjo deixou. E aí, quando ela foi amamentar uma das crianças, ela amamentou. Só que ela morreu. Ela morreu e aí ela caiu por cima da criança e ela ficou deficiente. E aí Deus falou pro anjo que era pro anjo ir pra terra, que Deus queria ensinar uma lição pro anjo. E aí foi que ele foi na terra e o rapaz viu ele de mendigo, né? Todo sujo e fez uma cara ruim. E aí o anjo disse que viu a morte. Aí depois que ele teve compaixão do anjo, ele viu amor, ele viu a vida. E aí ele acolheu ele na casa dele. E a mulher lá disse que não queria ele via a morte nela. E depois, quando ela sentiu compaixão, ele viu a vida. E daí o anjo ajudou lá. E a parte do sapato do homem, da bota, que significa que ele queria uma coisa, que na verdade ele morreu.
Então ele precisa de sandália, não de uma bota. Então é uma lição que o livro quer mostrar, né? O livro mostra uma lição para as pessoas, que a gente precisa de amor, que a gente precisa tratar as pessoas com amor, com respeito e amar, né? E a criança, aquela mulher que é mãe da criança, na verdade ela não é mãe biológica dela. Ela cuidou da criança, ela cria as crianças como filhos, mas ela sentiu amor. Então, o filho nem é dela, mas ela quis cuidar da criança, sabe? Então, é sobre o amor. Esse livro é emocionante, é muito bom e reflexivo. Foi uma das melhores leituras que eu li nesse ano de 2025. Eu recomendo muito essa leitura, só que não é só apenas essa história, tem outras histórias nesse livro também. O homem, de quanta terra precisa o homem. Tem a outra história também do homem que ele era tão ambicioso, ele tá no deserto, ele conseguiu terras, ele era tão ambicioso que ele ficou sem comer e sem beber água ao redor da terra, que ele tanto queria. Daí ele ficou fraco e morreu, só precisou de um pedacinho de terra para ser enterrado. Então ele queria tanto, morreu e ficou só com palmo. Mas o que? Porque ele não se alimentou, não bebeu água, e daí ele ficou com fraqueza e morreu. Então, eu de verdade, eu gostei muito desses livros do Tolstói. Eu quero ler Ana Karenina, que é um livro que sempre falam muito bem desse Ana Karenina. É um livro que um calhamaço enorme, mas eu tenho certeza que a história vale muito a pena. Eu li o início desse livro, eu gostei, eu pretendo terminar essa leitura, que eu acredito que vai valer muito a pena. Então, outro livro que eu gostei muito, que é de ficção também, é um que eu peguei no Encha Seu Quinto 2025. Eu tenho um vídeo aqui que eu gravei falando do Encha Seu Quinto, tá aqui no meu canal, então se você já quer saber, só assistir esse vídeo. Então, o livro é da Agatha A Origem, é uma trilogia que tem esse é o primeiro livro, Agatha A Origem, tem o outro e o outro. Só que só li esse. E, gente, é maravilhoso. É um livro de fantasia, é um livro de bruxa, ela é uma bruxa de tal geração, em que ela tem o poder, tem vários poderes, tem o poder da água, do fogo, do ar e da terra. Ela tem todos os elementos, só que o predominante dela é a água. E vale muito a pena ler. Gente, é surreal de bom esse livro, sério. Sério mesmo, ele me tirou da ressaca literária. E eu gostei demais. Então foi um dos melhores também. Esse ano de 2025. Ai, gente, de romance, assim, que eu gostei muito, que eu li, eu fiquei apaixonada, foi Melhores Inimigos, que é um livro de Emerald Lovers, que eles se odeiam, eles não se suportam, eles trabalham juntos numa empresa, eles são engenheiros civis, são estagiários numa empresa de engenharia civil, eles ficam competindo pela vaga. E aí eles se implicam, eles se conhecem desde a infância, a mãe deles ama um ao outro. E, tipo assim, tu sente tão bem ao ler essa história, sabe? É muito legal. E fala sobre superação, fala sobre machismo, fala sobre a mulher no seu lugar, sabe? De conquistar as coisas. Numa parte ela sofre machismo, ela é uma estudante de engenharia civil, né? Então ela tá lá numa obra e o cara fala pra ela que ele não ia escutar porque ela era mulher, porque não sei o que. Aí a outra mulher que era mais velha que ela, mais experiente, falou assim: ah, você vai ter que ouvir ela assim, porque ela estuda 5 anos em engenharia civil, então ela pode sim falar, ela pode sim dar a opinião dela. Então ele se calou, mana, se calou. E daí é sobre superação,
E é bem legal porque tu vê a evolução deles, sabe? De crescerem, de se conhecerem, e aí sim se envolverem, terem um relacionamento, sabe? Ela odiava ele e ele implicava que só com ela. Aparece mais um cara no meio da história lá, que ele é o heterotop. Ele é o heterotop, ela não gosta dele, ele se acha e blá blá. E daí eles se apaixonam, mas tudo ainda demora, sabe? Então tem aquele clima de, nossa, eles vão ficar juntos, eu tô... Aí eu amei, gente, eu amei. Eu gostei também, assim, do livro A Hipótese do Amor. Eu achei, assim, bem romântico. E eu amo histórias de romance. Eu amo romance e fantasia. Cara, eu gostei. Eu li mais pelo Hip também, que tem os livros da Eli, né? Da Eli Resolu... Enfim, tem muito Hip, né? Os livros dela. E esse, A Hipótese do Amor, acontece no ambiente acadêmico. E ela, a autora, ela é uma biomédica, né? Que ela é biomédica, então os livros dela, a maioria são no ambiente acadêmico. E ele é professor. E ela ainda é aluna. E tipo assim, é bem, assim, legal, é bem amorosa a história. Os amigos dela são muito amorosos com ela, cuidam bem dela. Então é muito fofo, gente. É muito, muito fofo. E eu gostei demais também da história. Eu quero ler mais livros dessa autora. Que eu, tipo assim. Ai, gente, é viciante o livro dela, a história, né? Vale muito a pena ler. E o que eu, assim, eu não coloquei mais livros que eu não gostei, porque a maioria dos livros que eu li esse ano eu gostei bastante. Então eu coloquei só um mesmo que eu não gostei, que foi o livro A Missa do Galo, de Machado de Assis. Sei lá, gente, é um livro bem curtinho mesmo, mas eu achei chato, a linguagem é chata, a história eu achei chata, não sei porquê, mas eu não gostei. Eu não gostei. Não sei se vocês vão me entender, mas essa é a minha opinião, né? Então eu não gostei desse livro, A Missa do Galo. Não sei se eu ler de novo, eu posso mudar de ideia. Mas eu realmente não gostei. E é sobre isso, Brasil. Então esses foram o meu react de livros em 2025, os que eu gostei, os que eu não gostei. E a minha meta esse ano de 2025, eu até fiz um vídeo aqui pro canal falando que a minha meta de livros para esse ano são 30 livros. A minha meta foram de 30 livros. Eu falei que eu queria ler 30 livros em 2025. E não sei se, tipo assim, eu criei esse canal aqui mais pra incentivar o hábito da leitura para as pessoas. Eu voltei a ter o hábito da leitura em 2023, mas eu bati a minha meta, na verdade eu passei da meta. Eu acho que eu li uns quase 40 livros esse ano, eu tô bem feliz porque logo quando eu fiz essa meta, eu tipo assim, eu não sou acostumada, não era, né? Não era acostumada a ler muitos livros, assim, pra mim é muito livro, 30 livros no ano. Eu não era acostumada, eu lia assim uns 5 livros por ano. Então, de conquistar essa meta de ler mais de 30, a minha meta foi 30 e ler mais de 30, eu fiquei muito feliz, sabe? Muito grata de concluir essa meta. E eu quero também aumentar aqui os meus inscritos do canal, quero monetizar. Então, se você puder se inscrever no meu canal, eu sempre tô trazendo aqui conteúdos literários. E bora, amigos, me ajudem aí, que a gente tá quase batendo já 300. Então, falta pouco pra gente bater 1000. Bora. Eu sei que vocês vão me ajudar. E esses foram os livros melhores, os piores. Eu agora, nesse momento, que hoje é dia 24 de dezembro, eu estou lendo um livro que eu
Ah, cadê meu Kindle? Tá aqui. Eu tô lendo aqui esse, Melhor que nos Filmes. Eu amo livro de romance, eu amo romance. E esse aqui eu ainda tô no início, eu ainda tô descobrindo, mas eu acredito, pelo que eu já percebi, eles são enemies for lovers, que eles são inimigos e acabam virando amigos, igual e melhores inimigos. Em Posse do Amor, eu não vou dizer que eles eram inimigos, né? Porque ele é professor, né? Mas ela não. Ela quis namorar com ele mais por causa da amiga dela, né? Mas, enfim, esse aqui, eles são enemies to lovers. E eu acredito que eu vou gostar muito dessa história. E eu também vou mostrar pra vocês aqui um livro que eu ganhei no meu amigo livro. Eu ganhei esse livro aqui do meu amigo livro. Uma Garota Cubana, Chás e Amanhã. Gente, é muito bonito aqui a capa dele, olha. Cheio de desenho bem lindo. Aí as páginas aqui. Sente o cheiro aí. Aqui é a costa dele. E aqui também atrás, ó, tem esse desenho aqui. Gente, eu amei esse livro, sabe? Eu queria um outro livro, mas acabou que eu ganhei esse e eu gostei. Que é romance, né? Eu espero que a história seja envolvente. E eu acho legal. Aqui uma caixa de bombom que eu comendo, que eu ganhei. E é isso, besties. Se inscreve aí no canal. Até o próximo vídeo. Tchau!